Olá, hoje nós vamos saber como surgiu o Becker e Villa-Lobos, escritório de advocacia. Quem vai contar essa história pra gente é o Dr. Giovanni Villa-Lobos e a doutora Aline Becker. Sejam muito bem-vindos. Então, pra gente começar, por favor, contem pra gente o que levou vocês a escolherem a área do direito. Olá, tudo bom? Meu nome é Giovanni, eu sou sócio do escritório Becker e Villa-Lobos e a gente está muito honrado e feliz de estar aqui conversando com você e com o público. E a gente vem aqui, então, para contar um pouco da nossa história e de como o nosso escritório surgiu, né? Para contar essa história, é interessante que a gente conte um pouquinho sobre nós, né? Então, eu não sou originalmente de Jaraguá do Sul, eu moro aqui há 14 anos. Eu vim para cá por ser uma cidade promissora e por conta dos meus estudos, né? Eu fiz uma primeira graduação em processos gerenciais e ganhei uma bolsa de estudos e vim estudar, então, em Jaraguá do Sul. Essa cidade que me acolheu e me acolhe até hoje, né? Hoje eu me sinto muito parte dela. É uma cidade enriquecedora. E o começo da minha história, então, nos estudos foi esse. E aí, depois que eu finalizei esse primeiro curso, eu senti ainda que faltava alguma coisa na minha vida, né? E desde pequeno, todo mundo, antes de eu escolher o direito, olhava para mim e dizia, esse aqui vai ser advogado. E aí foi, então, que eu escolhi o curso de Direito como segunda graduação, né? Justamente porque ainda existia em mim uma chama que precisava ganhar espaço, né? Ganhar corpo, ganhar vida. Então, eu comecei o curso de Direito. Durante a trajetória da faculdade, eu estagiei, então, em órgão público, né? Eu trabalhei durante um período na Justiça Federal e também trabalhei na Justiça Estadual, né? Que foram experiências muito enriquecedoras. E nesse período, eu ainda não pensava em advogar, eu pensava muito em concurso público, né? Era o meu foco. E eu achava que essa era a única solução para mim, né? O concurso público eu não conseguia ver uma outra coisa, né? E aí a vida é como é, né? Eu me formei e aí eu pensei, agora eu preciso fazer concurso, só que para fazer concurso você precisa alinhar uma série de coisas, né? E quando eu vim para Jaraguá do Sul, justamente porque era aluno bolsista, enfim, ali começou a minha independência, né? E aí terminei a graduação, precisava ganhar dinheiro, precisava fazer renda, né? Então, o que foi a minha estratégia? Eu vou começar a advogar para fazer um pé de meia, né? E aí conseguir focar no concurso. E quem disse que o concurso veio depois? Me apaixonei pela advocacia, né? Ela entrou na minha vida e não foi por acaso que eu continuei. As coisas começaram a dar certo, montei meu primeiro escritório, comecei a entender quão importante era, né, o direito para a minha vida, para mudar a minha vida e também para mudar a vida daquelas pessoas que estavam próximas a mim, né, nessa figura do cliente. Né? Então, o direito tem disso, né? O advogado, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, por quê? Porque ele traz soluções, né? Eu sempre digo, não é uma vitória isolada, é uma vitória na vida da pessoa. Aquela vitória para a pessoa é a coisa mais importante. E, às vezes, a vitória, ela não se transcreve numa frase, numa simples sentença, né? Ela é uma solução que a gente consegue levar para o cliente, que ele consegue entender que aquilo faz parte da vida dele, que foi um ponto final, ou foi um início de alguma coisa, né? Depois a gente vai falar sobre direito imobiliário, e no direito imobiliário a gente tem mais inícios, né, do que pontos finais. Por quê? Porque às vezes a gente começa comprando uma primeira casa e precisa de um advogado para resolver, né, a questão do contrato. Enfim, não quero fugir muito desse início, né? Eu tô contando o início da minha vida. E aí eu comecei na advocacia, empreendendo, abrindo meu primeiro escritório. E aí eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre escritório depois que a doutora Aline se apresentar. Doutora Aline, só um pouquinho antes de você começar, uma curiosidade, doutor Giovanni. Quando você era criança, você falou que todo mundo falava que você seria advogado. Por quê? Porque eu sempre fui muito correto, até hoje, né? Eu sou uma pessoa até meio chatinha, assim. Eu gosto das coisas
me falaram, é assim que vai ser, né? Então eu era muito correto, mas eu era muito contestador. Então, quando alguém me dizia, não pode fazer isso, eu não fazia, mas eu queria entender por que aquilo não poderia ser feito, né? E quando eu não estava satisfeito, eu buscava mais. Para mim, isso é assim porque não funciona, né? Você tem que me explicar porque é assim. E se dá para mudar, a gente vai mudar. E se dá para melhorar, a gente vai melhorar. Então, eu era essa criança. Eu sempre fui essa criança, né? Então, as pessoas já enxergavam em mim um advogado. Eu fugia disso, né? Eu queria ir para as artes, eu queria ir fazer outras coisas e não advogar. E aí, depois, né, que eu escolhi o direito, aí uma conversa com meu irmão, né, a gente viu aí algumas projeções de futuro, o que era mais rentável, aonde eu conseguiria profissionalmente me estabelecer melhor, e a gente entendeu que era o direito, né? Então foi uma decisão familiar. Depois que eu comecei a atuar na Justiça Federal, um servidor público, né, conseguiu me abrir os olhos dizendo que um bom advogado não é aquele que sabe só a técnica, é o advogado que sabe sobre arte, que sabe sobre cultura. Então a gente tem que saber um pouco de tudo. E aí conseguir casar essas duas coisas, que é o direito, a técnica, para saber negociar, para saber fazer um bom contrato, para saber, né, levar uma lide adiante e finalizá-la. É tão importante também saber dos outros aspectos, porque a gente trata de pessoas, e pessoas, né, elas conversam sobre tudo, sobre todos os assuntos. Então, é natural que eu saiba sobre cultura no geral, é natural que eu saiba sobre livros. Por quê? Porque o direito também é esse conglomerado de coisas. Legal. E você, doutora Aline, conta pra gente, então, por que você decidiu optar pelo direito? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Sim, primeiramente eu queria agradecer ao CP por esse espaço. Muito obrigada. Meu sócio Giovanni está aqui comigo. A gente veio contar um pouco da nossa história. Eu também não sou de Jaraguá do Sul, assim como o Giovanni, só que estou aqui há apenas 3 anos. Estou me estabelecendo na cidade. Me formei em Direito na Unesc, que é a Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. Nessa cidade eu cresci e vivi toda a minha infância, adolescência e início da vida adulta. Eu estudei num colégio técnico, fiz gestão empreendedora. E nesse curso técnico de gestão empreendedora, eu vi que eu tinha muita afinidade com recursos humanos e lidar com pessoas, né? A área de economia gostava bastante, a área de administrar, né? De organização, área organizacional. Eu me identifiquei bastante com esses aspectos durante o ensino médio, nessas primeiras vivências da vida profissional, né? Então, logo que eu me formei, eu estava em dúvida se ia seguir na área de administração, de economia, de recursos humanos, de direito, que também tinha algumas matérias relacionadas nesse curso técnico que eu fiz. Comecei a trabalhei numa construtora por bastante tempo, uns 5 anos. No início da minha faculdade, eu ainda estava nessa construtora, e foi lá que eu decidi entrar para a faculdade de Direito. Porque lá eu lidava com contratos, lidava com algumas situações jurídicas que eu me identifiquei. E pensei, né, vou buscar uma faculdade que atenda essas minhas vivências, né? E no direito, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era fazer concurso também. Eu acho que a maioria das pessoas que entram na faculdade de direito entra pensando em concurso, e depois, conhecendo as outras áreas, a gente vai amadurecendo na ideia que vai seguir das carreiras, né? A faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha opção em não dar certo. Para eu mudar minha vida, seria pelo estudo, seria pela faculdade. Eu não tinha apoio financeiro familiar que pudesse me alavancar de outra forma. Então, eu escolhi a faculdade, uma faculdade que pudesse me dar um retorno financeiro, que eu tivesse alguma afinidade. Durante a faculdade, fiz estágio na Defensoria Pública de Santa Catarina, estadual. E eu digo que lá foi minha segunda formação, porque lá eu aprendi o valor da profissão, o valor de ser um advogado que seja um advogado público, o valor de defender o direito das pessoas. Quando alguém tem alguma situação com a justiça e deposita toda a sua esperança e a sua história na mão do advogado, de um defensor público para defendê-la, a gente tem uma responsabilidade muito grande. A gente pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Então, nesse estágio, eu me descobri como uma defensora pública ou como uma advogada.
Ali eu me formei sabendo que eu ou seria defensora pública ou advogada. Defensora pública é um advogado, uma advogada para quem não tem condições de contratar. Então, logo que eu me formei, eu pensei, vou estudar para concurso, mas antes disso eu quero ter uma experiência na advocacia privada. E comecei a trabalhar num escritório de advocacia, um escritório de advocacia criminal. Eu fiz estágio também na Defensoria Pública no setor criminal, então tinha mais afinidade pela matéria e comecei na área criminal. Assim, eu comecei minha carreira como advogada, né? Fiquei nesse escritório atuando na advocacia criminal por mais de 6 anos, exclusivamente lidando com demandas das mais complexas, atuando em grandes operações. E atuando em grandes operações, em demandas complexas, a gente vê que a gente não precisa só de conhecimento jurídico, a gente precisa de uma visão estratégica, a gente precisa de uma organização para lidar com essas circunstâncias que são bem pesadas e bem gravosas para a vida das pessoas, né? Ali envolve uma restrição de liberdade eminente, assim. Então, iniciei minha carreira lá, né? Em 2021, o meu marido passou para a faculdade de medicina aqui em Jaraguá do Sul. Daí eu vim para Jaraguá do Sul para acompanhá-lo. Daí aqui resolvi empreender, né? Ser uma advogada empreendedora através de um escritório de advocacia. Né, conheci o Giovanni, a gente vai contar um pouco da nossa história, mas a partir de uma vivência de um espaço que me proporcionava uma outra experiência além da advocacia criminal, também passei a me interessar por outras áreas, porque até então, desde a faculdade, eu tinha contato com a advocacia criminal e com outras experiências além da advocacia, que seria essa gestão de situações de crise, né, que a gente lida na advocacia criminal, no nicho que eu atuava, que era de grandes operações, em gestão de crise. Então, a partir desse momento, né, do ingresso na advocacia em Jaraguá do Sul, eu abri as portas para outras áreas de atuação também. Legal. E quais foram os principais desafios? Como foram esses primeiros anos na advocacia depois da formação, né, depois da faculdade? Então, os principais desafios é tu se estabelecer dentro do mercado e ter o conhecimento jurídico para solucionar as demandas que chegam até a gente, né? A gente na faculdade aprende a teoria e aprende a teoria de um pouco de tudo. E eu sempre pensei que a advocacia, para dar certo, tu tem que ser nichado, tu tem que atuar num nicho específico. Eu escolhi por muito tempo o nicho criminal e a partir dali, o meu maior desafio foi ter todo o conhecimento técnico que me cabia possível para solucionar aquelas demandas. Então, esse é um dos principais desafios, né, ter essa formação do nicho que tu vai atuar e conseguir se posicionar no mercado, captar clientes, né, lidar também com as pessoas, né, com as demandas que tu precisa solucionar. Eu já tenho uma visão que complementa a visão da Aline, né? Para mim, o meu maior desafio no início era conciliar a vida pessoal da vida profissional. Porque no início a gente precisa entregar muito, e é natural, a gente precisa trabalhar muito, né? A gente precisa estudar, a gente precisa, né, conquistar clientes, a gente precisa entregar o melhor resultado. E aí, por vezes, a gente deixa a família de lado, deixa esse lazer um pouco mais afastado da nossa vida. Então, no início, para mim, era muito difícil conciliar as duas coisas, né? Conciliar a minha família, conciliar o trabalho, né? Fazer com que essas duas coisas andassem juntos. Até eu conseguir, né, um equilíbrio nisso, eu sofri um pouquinho. E, para mim, essa é uma grande bandeira. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio para que a gente não adoeça e para que a gente consiga entregar sempre o melhor resultado, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. É importante que a gente descanse, é importante que a gente consiga, né, sair, tomar um café, dar umas risadas aí, né, com os amigos, para que a gente, quando volte para o trabalho, a gente volte com intensidade, a gente volte com resolução, para que a gente consiga, né, estabelecer boas conexões. Então, para mim, esse era sempre foi o maior desafio. Aprendi, né, a controlar isso e hoje... Isso é interessante na nossa sociedade por conta... Eu sempre fui muito a vida profissional e às vezes eu deixava de lado um pouco a vida pessoal. Muito focada na carreira, eu dedicava muitas horas do meu dia para a minha carreira e para a vida profissional, para a qualificação.
Só que com o tempo a gente vai vendo que a gente precisa de uns respiros para conseguir ser um excelente profissional. Não adianta a gente se dedicar 90% da tua semana, do teu dia para tua carreira e só 10% para as outras coisas, porque uma hora um lado vai cobrar o outro. Então o Giovanni sempre tenta trazer isso para a nossa sociedade, enxergar a advocacia, o escritório de uma forma mais leve. Isso é bem, bem importante, essa complementação. E como que surgiu, então, a ideia de fazer essa sociedade? Antes de contar como surgiu, a gente precisa dizer como a gente se encontrou, né? É muito bacana essa história. A gente se encontrou numa reunião de comissão da OAB, né? Nós dois fomos nessa reunião, acabamos nos conhecendo e ali começou a nossa história juntos, né? A gente teve uma situação para resolver juntos, né? Uma situação da OAB. E aí a gente começou a conversar, a trocar contato, né? Estabelecemos alguma conexão. Eu estava no momento de transição, né, do meu escritório, estava passando por uma reestruturação, e eu comecei a ver na Aline um potencial, né? E acredito que ela também olhou para mim e viu um potencial. E aí a gente começou a conversar sobre uma possível sociedade, né? E aí a gente ia muito no Café do Tom, que fica ali na Scar. Ali a gente estabeleceu muitas reuniões, muitas conversas, né? E aí a gente viu que não tinha outra opção a não ser virarmos sócios, né? A Aline pode contar um pouquinho mais sobre isso. A minha visão para esse momento é bem engraçada, assim, porque eu vim de Criciúma trabalhando home office para um escritório da Criciúma. E eu vim com meu marido veio fazer faculdade, eu não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo, fiquei meses em casa, era pandemia, então eu tava, assim, querendo socializar, encontrar pessoas, conversar. Então eu comecei a me envolver com a OAB, fui na OAB, busquei as comissões, né, a OAB tem comissões temáticas, busquei a comissão de direito criminal, que era a matéria que eu atuava na época, e fui me envolvendo com a OAB. Eu lembro um dia que, logo que eu vim pra Jaraguá, eu pensava assim, eu vou fazer amizade com quem, né? Não conheço ninguém, qual vai ser meu grupo, qual vai ser minha tribo aqui em Jaraguá? Eu pensei, advogados, porque é o que eu gosto, é o que eu gosto de conversar sobre advocacia, então eu acho que eu vou me encontrar ali. Eu estacionei meu carro na frente do fórum de Jaraguá, eu pensei, escritório de advocacia deve ter perto do fórum. E saí caminhar ao redor do fórum para ver o nome dos advogados, para poder procurar no Instagram, procurar em rede social, para ver se eu tinha alguma afinidade, para a partir dali eu começar a ter um ciclo de amizade. Então eu estacionei o carro, saí batendo foto de várias placas de escritório, cheguei em casa, organizada que sou, fiz uma tabela no Excel com o nome do escritório, o nome dos sócios, busquei Instagram e fui procurando. Para quando eu chegasse numa reunião da OAB, eu já saber que o Giovanni é um advogado que tem um escritório ali em determinado lugar para eu poder ter algum assunto. Então, assim, eu fui fazendo e numa dessas reuniões encontrei o Giovanni. O Giovanni não foi um escritório que eu bati foto da placa, porque o escritório que ele tinha não era próximo ao fórum, é onde é a nossa sede, inclusive. Mas cheguei nessa reunião, né, conheci o Giovanni, a gente fez um grupo para resolver uma determinada demanda e a partir dali a gente começou a conversar, ter afinidade e eu já estava querendo empreender, né, sair do escritório que eu estava desde quando eu me formei para abrir o meu próprio escritório. O Giovanni também estava precisando adequar a sociedade dele e a gente achou que seria um bom momento, né, e antes da gente decidir formar a sociedade, a gente criou uma amizade muito legal, a gente entendeu que a nossa origem era muito semelhante, a única opção que a gente tinha na vida era dar certo. A gente tinha que trabalhar para dar certo, a gente tinha que construir um espaço para dar certo. Se eu abrisse um escritório, eu não tinha opção de não dar certo, teria que dar certo. O Giovanni é a mesma coisa, então, assim, a gente tinha valores muito parecidos. Essa questão de honestidade também, de fazer tudo certinho, nisso a gente também se encontrou. Então, a partir dali, apesar de não atuarmos naquela época e na mesma área de atuação, cada um era uma área totalmente diferente da outra, a gente pensou, vamos nos unir e vamos ver
como que vai ser? Certo vai dar, isso a gente não tinha dúvida. E aí, justamente por isso que a Aline falou é muito importante, né? A gente tinha cada uma área, mas a gente tem muitos valores parecidos, né? E a gente tem uma força de trabalho que se assemelha muito, né? Então, as nossas visões, né, são complementares. E aí, a prática da advocacia nos mostrou que a gente precisava atuar junto em determinadas demandas, né? Então, o escritório, a gente fez um plano de negócios, a gente fez toda uma estrutura muito organizada, né? E aí, conforme a gente foi trabalhando, a gente foi percebendo que algumas coisas que eu precisava, a Aline me supria muito bem, né? Mesmo em demandas diferentes. Porque, para nós, o que é mais importante é levar o melhor resultado no menor tempo possível. Então, em várias ocasiões, a gente teve que se unir para entregar esse resultado. E aí, eu fui percebendo, né, que eu queria mais a Aline comigo. E a Aline foi percebendo que queria que eu estivesse mais com ela, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue unir essas duas forças, né? Atuando numa área comum. Então, atuando numa área comum, a gente consegue sentar numa mesa, assim como estamos, e dizer, olha, eu tenho essa visão, vocês têm essa visão, e a partir daqui a gente tem que encontrar, né, um ponto comum que entregue esse melhor resultado. E a gente decidiu, então, atuar em algumas demandas, né, inicialmente, para verificar se isso ia funcionar. E funcionou muito bem. Né? Eu trabalhava, então, com direito sucessório, trabalho ainda, né? Inventário, planejamento sucessório, doação, testamento, né? Eu trabalho com toda essa área. E aí, já tinha esse know-how, então, de imóveis, de patrimônio, proteção patrimonial, e a gente entendeu que o direito imobiliário casava muito bem, né? E aí, por isso que a gente decidiu, então, que o Becker e Villa-Lobos atuaria em direito imobiliário, né? E a gente está muito contente com essa nossa escolha, com essa nossa decisão. A gente estruturou muito bem essa área, a gente ficou mais de um ano, né, só estruturando ela para quando a gente começasse a atuar, a gente estivesse com tudo, né, perfeito. Não foi? Foi. E diga-se de passagem, nesse 1 ano, 9 meses eu tava grávida e 5 meses com bebê. Então, assim, foi uma transformação da minha vida bem intensa, né? A gente decidiu que iríamos atuar numa mesma área de atuação no começo do ano passado, né? Isso. No primeiro semestre de 2023, no primeiro semestre, a gente decidiu que iria atuar em direito imobiliário. Já tínhamos algum conhecimento da área, né? O Giovanni, principalmente por conta do direito sucessório. Eu, no direito criminal, com as assecuratórias de direito patrimonial, a gente lida também com questões de patrimônio, de imóveis. Mas a gente precisava buscar conhecimentos específicos, né? Como eu falei no início, a gente acredita muito numa advocacia nichada, numa advocacia que tu é especialista. Então, a gente ficou, pelo menos, uns 10 meses só estudando, sem nem divulgar isso, sem nem divulgar que a gente atuaria em imobiliário. A gente fez cursos, participou de eventos, livros, reuniões, plano de negócio, conversamos com muita gente no offline, né? Chamava as pessoas, né, na humildade, falava, olha, a gente está pensando em atuar em direito imobiliário, o que tu acha da área? Conversamos com corretores, com imobiliários, com advogados, com construtoras. A gente fez um plano de negócio e executou durante todo esse período. E é engraçado que a gente conversou com muita gente quando eu estava grávida, com muitos corretores e imobiliários. Daí hoje eles estão nos contratando e falam, ai, como que tá o neném? Quando a gente conversou a primeira vez, tu estavas com barrigão. Daí agora a gente já tá começando a colher, né, esses frutos, né, que a gente travou essas conversas para atuar especificamente com direito imobiliário, né? Eu continuo atuando na advocacia criminal, tenho um know-how de pelo menos 7 anos atuando só nessa área, tenho muito conhecimento ainda para ser executado, mas em conjunto a gente atua em direito imobiliário.